Bom dia, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos meditar sobre o Salmo 121. Então eu convido os irmãos a acompanharem a leitura. Salmo 121 diz assim: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. O Salmo 121 faz parte de um conjunto de 15 cânticos, do Salmo 120 ao Salmo 134, que são conhecidos como salmos ou cânticos de romagem, ou cânticos de peregrinação, ou ainda você pode encontrar salmos de degraus. E a maioria dos estudiosos concorda que esses salmos, eles eram cânticos a serem recitados quando os judeus subiam para as festas anuais, sobretudo as três principais festas, a Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Anualmente, então, eles, pelo menos essas 3 vezes, se dirigiam para Jerusalém, recitando esses salmos. Para a gente ter uma ideia da periodicidade disso, essas 2 festas que eu citei, Páscoa e Pentecostes, elas acontecem no nosso calendário aqui, para a gente ter uma ideia. No primeiro semestre, a primeira entre março e abril, a segunda entre maio e junho, e tabernáculos lá no final do ano, setembro, outubro. Então, durante esse período, esses judeus faziam esse deslocamento, essa viagem. E essas viagens, elas apresentavam seus perigos. Eram assaltos, muitas vezes, questões climáticas, as intempéries, animais selvagens, a própria falta de estrutura ali do caminho, isso poderia ser um grande problema em caso de enfermidade, por exemplo. Às vezes até a dificuldade do próprio recurso para se viajar. Então, essas viagens, de forma geral, elas eram tensas. Não era um deslocamento trivial, de pegar e simplesmente se deslocar para Jerusalém. Então, nesse contexto, o salmista eleva os seus olhos para os montes. Que montes são esses? Bem, o Salmo não diz que montes são esses. Podem ser os montes que estavam durante o caminho, ou, que a maioria entende, se fosse na chegada dessa viagem, os montes que estavam ao redor de Jerusalém, aquela cadeia montanhosa ao redor de Jerusalém, em especial o Monte Sião, onde estava ali o templo. E ele pergunta, então, de onde me virá o socorro? Quando a gente busca uma interpretação para essa pergunta, nós vamos achar vários entendimentos, mas que, no fundo, acabam se somando, eles convergem, não se contradizem, quando ele finalmente for dar a resposta a essa pergunta. Mas uns dizem que olhar para os montes, quando ele olha para os montes, na verdade, ele está
desviando o seu olhar dos montes, está elevando ou indo além dos montes, porque o socorro que ele busca não vem dos montes, mas vem daquele que está acima dos montes. Outros lembram que havia seguidores de deuses pagãos que faziam seus altares em alguns montes. Portanto, o socorro que ele buscava também não ia vir desses montes que abrigavam deuses falsos, que não tinham poder algum. Essas abordagens, elas colocam os montes como algo negativo. Mas há também aqueles que entendem o lado positivo dos montes aqui do texto. Lembrando que, quando ele eleva o seu olhar para os montes, principalmente se considerarmos que são os montes da chegada da viagem, então são os montes da habitação de Deus. Então isso tem uma representatividade. Então ele vai elevar seus olhos para os montes aonde Deus está habitando. Seja como for, o salmista responde de uma forma muito consciente, dizendo: o meu socorro vem do Senhor. Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Por isso ele pode esperar socorro, por isso ele olha para quem de fato pode socorrê-lo. E um dos motivos para isso é que esse Deus a quem ele busca o socorro é o Deus que fez o céu e a terra. É o Deus Criador. Ele está falando com o Deus que tem tudo debaixo do seu controle e do seu poder. Se nós cremos nesse Deus que tem todo esse controle, as nossas crises e problemas não estão excluídas do controle desse Deus. As nossas aflições estão, portanto, debaixo da autoridade desse Deus Criador. Porque as nossas dificuldades, as nossas adversidades acontecem no mundo que é o mundo de Deus. E Jeremias 3:23 diz assim: certamente em vão se confia nos outeiros e na multidão das montanhas. Deveras no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. O salmista tinha essa consciência. Mas o ser humano, arrogante e orgulhoso como é, nós, né? Falo ser humano, parece até que eu estou falando de uma entidade distante, né? Nós, com a nossa característica, normalmente quando nós precisamos de socorro, nós temos uma tendência a buscá-lo em outras pessoas, buscar outros recursos, outras ferramentas, fora do Senhor. Então a pergunta para nós nesta manhã é: em quem ou no que nós temos buscado o nosso socorro? É fundamental entender que a busca do socorro aqui ela está ligada a uma questão de confiança. Dizer em quem nós buscamos o socorro é dizer em quem nós confiamos. Essa serenidade confiante de alguém que sabe que o nosso Deus é o Deus Criador. E aí nós lembramos de alguns exemplos, né, dessa nossa prática de recorrer a tantas coisas. Então, nós podemos buscar socorro, confiar, por exemplo, no nosso dinheiro, na nossa sabedoria, nos nossos diplomas, nos nossos contatos, no nosso networking. Nós podemos confiar nos nossos amigos, nas nossas famílias, nas armas que nós temos, na ciência, na tecnologia. Às vezes, numa enfermidade, confiamos nisso. Alguns podem confiar num sistema de governo ou num político. E a lista segue.
E no campo religioso, talvez alguns possam confiar na solidez da sua denominação, por exemplo, ou na capacidade dos seus oradores. O fato é que há um leque de recursos, de ferramentas para nós colocarmos a nossa confiança, mas a nossa confiança, ela deve estar no Senhor, como o salmista diz aqui. O meu socorro vem do Senhor. Por isso, o Salmo 60 e o Salmo 108 diz que vão é o socorro do homem. E também, como não lembrar do Salmo 32, ou melhor, 33, 20, que diz assim: nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e escudo. Ou no Salmo 46, Deus é nosso refúgio e nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Nós chegamos ao verso 4 e percebemos uma mudança na narração. Há uma mudança na voz. Enquanto no versículo 1º e 2º, nós observamos os pronomes na primeira pessoa. Então, ele fala, meus olhos, de onde me virá o meu socorro. Agora, a partir do verso 3, isso muda. E agora, na resposta dada, você observa a segunda pessoa. Ele não permitirá que teus pés vacilem. E aqui, os pés vacilando lembram para nós uma necessidade evidente de alguém que está viajando, que é de ter condições de chegar, de ter esse livramento, né, nessa jornada, nessa caminhada. É um livramento físico. Mas esse verbo vacilar, ele também tem uma conotação bíblica de moralidade. Ele nos mostra, nos lembra um aspecto moral. Deus nos livrar de vacilar é Deus nos livrar de cairmos em questões morais, daquilo que é impróprio. A NVT e a NVI traduzem da seguinte forma: Ele não permitirá que você tropece. Mais uma vez, nós vemos aqui algumas possibilidades de interpretação nessa mudança de voz. Era ele falando e, de repente, parece que é alguém falando para ele. Então, essa seria uma primeira possibilidade, algum companheiro de jornada falando para ele. Uma outra possibilidade seria o próprio Deus falando com ele, e ele registrando isso, Deus falando ao seu coração e ele entendendo o recado de Deus. E uma terceira possibilidade interessante é ele, o salmista, pregando para si mesmo. Talvez uma prática pouco comum, mas interessante. Você já fez isso? Já pregou para você mesmo? Eu conheci um pastor que ele dizia que isso é a oração santificada. Quando você está orando, daqui a pouco você se pega pregando para você mesmo. Porque você faz isso não é pensamento positivo não, viu? Isso é você no Espírito, pelo Espírito, conhecedor da palavra, você de repente dá conselho para si mesmo. E nessa dinâmica dessa voz que fala para ele, o salmista começa a perceber mais motivos ainda para dizer que o socorro dele vem do Senhor. E então ele vê o Senhor como um guarda, não um guarda qualquer, mas um guarda poderoso, criador, como nós já vimos, porque ele fez o céu e a terra, e um guarda 100% confiável. Por quê? Porque ele não dorme. Ele não está sujeito, não está vulnerável ao cansaço. Ele não descansa, não dorme nunca. Deus nos guarda sempre.
E então ele começa a abordar um aspecto que a gente observa em outros momentos aqui do Salmo, que é o aspecto temporal. Esse Deus que está conosco o tempo todo. Isaías 40, 28 diz assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? O verso 5, ele diz assim: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. Então ele introduz agora essa metáfora da sombra, conversando consigo mesmo, mostrando que Deus está ao nosso lado aonde quer que estejamos indo, onde quer que você vá, Deus está com você. Ele é uma sombra que não se aparta de você. Da mesma forma que a sombra é assim, Deus é assim conosco. E isso dá muita segurança para nós. Saber que o Senhor não se aparta de nós, apesar de nós, apesar dos nossos atos, dos nossos pensamentos, da nossa natureza, Ele não nos abandona, Ele está conosco. Que coisa maravilhosa. Mas a figura da sombra, ela também mostra para nós que essa proteção, ela se dá de uma maneira pessoal. Veja como ele descreve. Ele é a tua sombra, à tua direita. Então, Deus está protegendo você pessoalmente. Aqui nós notamos mais uma daquelas dinâmicas misteriosas e belas, né, da palavra, onde a gente tem o todo interagindo com as partes. Ao mesmo tempo que Deus é transcendente, Ele é imanente. Ao mesmo tempo que Ele é o Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele é sombra, Ele está do nosso lado. Ao mesmo tempo, Ele é Deus conosco. Ele é Emanuel, está conosco como uma sombra. Essa dinâmica ela é notada na Bíblia muitas vezes, ao mesmo tempo que Deus tem um povo, Ele cuida pessoalmente das pessoas deste povo. Ao mesmo tempo que nós somos corpo de Cristo, nós somos seus membros em particular, cumprindo cada uma missão específica e intransferível. Tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que Jesus verteu seu sangue para resgatar sua noiva, Ele faz isso para resgatar você, pessoalmente. Você que é dele, você que é o seu eleito. O verso 6 diz assim: de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Aqui nós percebemos uma figura de linguagem usada bastante pelos hebreus, quando ele coloca dois opostos para falar a mesma coisa. E mais do que isso, para dizer que nessa distância desses opostos, tudo que está dentro faz parte dessa comunicação que ele está querendo dar aqui. Eles chamam isso de merismo. E então ele usa esses dois pares, vamos chamar assim. O primeiro é o sol e a lua. Então ele diz assim: de dia o sol não te molestará, nem de noite a lua. É de dia e de noite. De novo, é o tempo todo. Mostrando novamente que esse guarda, ele não descansa e ele atua sempre, de dia e de noite. Lembramos que esse salmista está num contexto de viagem, então ele precisa desesperadamente da proteção desse Senhor, sem cessar.
o mesmo pode ser visto num outro par, que é o par da saída e da entrada, durante essa jornada. Hernandes Dias Lopes, quando vai interpretar esse par, entrada e saída, ele fala que isso pode significar a dinâmica da vida, as nossas rotinas, as nossas agendas, porque nós sempre saímos de um lugar e voltamos para ele, nós saímos de casa e esperamos voltar para casa, saímos para uma viagem e esperamos voltar dessa viagem. E nós contamos com essa proteção de Deus nessa dinâmica da vida, nessas jornadas rotineiras. Então, é nesse contexto que ele diz: o meu socorro vem do Senhor. Ainda duas expressões que gostaríamos de explorar com os irmãos. A primeira é a seguinte: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Ao ler isso aqui, é evidente que nós não vamos limitar essa expressão todo mal, porque o Senhor pode sim nos guardar de todo e qualquer mal. Mas nos parece que o versículo 7 ele traz um aspecto novo agora na narrativa, que é o aspecto do espiritual, daquilo que é espiritual e futuro. Então, o verso 7 diz assim: Deus nos guarda na jornada, né, de dia, de noite, nas viagens, mas, acima de tudo, Ele guarda a nossa alma. Então, até então, Ele estava falando de um aspecto mais físico, e agora Ele entra com esse elemento espiritual, que é a alma. E, em algumas versões, talvez na sua, fala que Ele guarda a tua vida. Está falando desse aspecto integral, né, do ser humano. Mas essa versão que nós lemos aqui, ela enfatiza a alma. E Jesus, em Mateus 16, 26, diz assim: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Ainda que no versículo 7 diz que Ele vai nos guardar de todo mal, continuando a entender o versículo sobre a ênfase espiritual, nós vamos notar que o mal aqui é aquele mal que atinge a nossa alma. Porque ele começou a falar da alma, do sentido espiritual, e não tinha por que mudar o sentido. E provavelmente o que ele está falando aqui é o alerta que Jesus falou em Mateus 10, 28, dizendo: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Então, Deus cuida de todos os aspectos da nossa vida, mas Ele tem um interesse especial em preservar a nossa alma, porque o nosso corpo, ele vai perecer mesmo. Não há esperança em relação a isso. Ou vai perecer ou vai ser transformado. Mas, e depois vai ressuscitar. Mas Deus tem um interesse na nossa alma. Deus não diz que nós não teremos problemas, mas Ele fala que vai estar conosco nos nossos problemas. E a outra expressão que eu gostaria de mencionar é a do versículo 8, que diz assim: desde agora e para sempre. Então, novamente, nós vemos esse cuidado de Deus o tempo todo, mas essa expressão, ela mostra para nós uma completude de Deus em relação à sua ação em nós. Porque o que Ele começou, Ele vai terminar. Essa ação protetora que Deus começou na sua e na minha vida, ela não vai ficar no meio do caminho. Deus não vai deixar isso sem terminar. Filipenses 1,6 diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até
o dia de Cristo. Então, é desde agora e para sempre. Começa aqui e invade a eternidade até nós estarmos com o Senhor. Deus não vai frustrar aquilo que Ele começou em nós. Ele é poderoso para isso. Então, tentando partir para uma aplicação para nós, em primeiro lugar, nós estamos mais expostos a perigos do que temos consciência. Os perigos são diversos. Se a gente fosse parar para pensar nessas coisas, a gente ia viver mais tenso do que a gente vive. Mas o nosso socorro vem do Senhor. Nós precisamos nos render aos cuidados e proteção de Deus. Só nele nós temos, de fato, segurança. Se nós formos fazer uma comparação sobre esse socorro que vem do Senhor em uma jornada para Jerusalém, nesse aspecto espiritual, nós poderíamos entender a nossa viagem nesse mundo, não para Jerusalém, mas para a Nova Jerusalém, entendendo que o Senhor é quem vai nos guardar até chegarmos. Já estamos em viagem e Ele vai nos levar até a chegada. É da saída até a chegada. Há muitos perigos, há, às vezes, o medo que nos paralisa. Temos a tendência, como falamos, de confiar em muitos recursos, em pessoas. Muitas vezes elevamos os nossos olhos e, ao invés de olhar para o Senhor que fez os montes, nós somos capturados e iludidos com uma série de coisas que não nos trazem socorro e que não estão interessadas na preservação da nossa alma. Mas o salmista nos alerta para que nessa jornada para a Nova Jerusalém, a gente eleve os olhos e entenda que o nosso socorro só pode vir do Senhor, de nenhuma outra parte mais. E outra coisa é que, para entender o socorro do Senhor, é fundamental você entender quem é o Senhor. Para você entender o socorro do Senhor, você precisa entender quem é o Senhor. Se no seu entendimento, em alguma vez, o Senhor não guardou a sua entrada e a sua saída, se no seu entendimento Ele deixou você tropeçar, se Ele não te guardou de todo o mal, se você lê esse salmo e talvez ele possa não fazer sentido para você, eu queria que você considerasse o seguinte, que esses eventos que você, porventura, acha que Deus não agiu em seu favor, são esses mesmos eventos que são o socorro do Senhor na sua vida. Porque o socorro de Deus, ele não acontece da forma como nós queremos. O socorro de Deus, ele vem no tempo e do modo de Deus e não do nosso. E muitas vezes Deus sabe porque aconteceram vários eventos conosco, mas Ele não deixa de ser o nosso Deus Criador, que cuida e livra de nós. Como eu disse, ao contrário, às vezes as próprias situações penosas, elas próprias são o socorro do Senhor que nós não estamos vendo. Então não pense que essa sombra se apartou de você, porque ela não se aparta. Irmãos, se nós fôssemos depender de nós mesmos, das nossas inclinações, dos nossos pecados, se fôssemos contar com os nossos méritos, as nossas ferramentas,
Isso que está relatado no Salmo 121, iria acontecer ao contrário. Nós seríamos malditos na entrada e na saída. O sol e a lua iriam nos molestar. Os nossos pés iriam tropeçar, nos levando a uma queda sem resgate. A nossa peregrinação não seria para a Nova Jerusalém, mas seria para o inferno. Não fosse a graça de Jesus na nossa vida. É por causa do sacrifício e da obra de Jesus em nós que nós podemos hoje ler esse salmo de forma redentiva, esperançosa, e não ao contrário do que poderia ser caso o Senhor não entrasse na nossa vida. Os viajantes daquela época olhavam os montes, mas nós hoje podemos olhar para a cruz, podemos olhar para o Calvário. E ao olhar para o Calvário, o que nós vemos? Vemos uma cruz vazia, porque Jesus ressuscitou. E é o Deus Emanuel que está conosco. E Ele agora se faz o nosso socorro para esta vida e a vida no porvir. E para encerrar, eu queria trazer uma passagem bíblica para nós entendermos essa importância de nós fitarmos os nossos olhos em Cristo. Quando Israel estava peregrinando no deserto, rumo à terra prometida, há um relato em Números 21 que diz que o povo começou a ficar impaciente com aquela demora. E a Bíblia fala que eles começaram a falar mal de Moisés e de Deus, dizendo: por que nos trouxeste para esse deserto? Para nós morrermos aqui? Nós não temos água, nós não temos nada, não temos pão. E a nossa alma tem fastio desse pão vil. Ah, meus irmãos, que palavra infeliz, para dizer o mínimo. A nossa alma tem fastio desse pão vil. Nesse momento, a Bíblia fala que o Senhor mandou algumas serpentes abrasadoras e várias pessoas foram picadas ali, começaram a morrer. E aí, Moisés, olhando aquela situação, ele ora ao Senhor, e o Senhor diz para ele assim: você vai construir uma haste com uma serpente de bronze e vai erguer essa haste, de maneira que todo aquele que olhar para essa haste vai ficar curado. Aquelas pessoas tinham trazido uma maldição para elas mesmas, por causa daquela palavra que tinham dito. E elas precisavam agora estar diante daquela haste, como que dizendo que, olha, vocês trouxeram maldição para si mesmas e agora vocês precisam perceber, se conscientizar da bobagem que vocês fizeram, da maldição, da blasfêmia que vocês proferiram. Olhe para essa haste. Ali está a representação da maldição de vocês. Você já imaginou falar isso do Deus da providência, o Deus libertador que os tirou do Egito? De repente eles falam: nós temos fastio desse pão vil. E o Senhor teve misericórdia, e então todo aquele que se aproximava daquela haste olhava, ele era sarado. Vem o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14 e 15, Jesus diz:
E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Corroborando com o que Isaías 45, 22 diz: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra. E nós começamos a perceber que tudo isso diz respeito a Jesus. Jesus é o nosso protetor, o nosso defensor. E até mesmo quando nós olhamos para a frase do Salmo 121, que o meu socorro veio do Senhor que fez o céu e a terra, sim, nós podemos olhar para Jesus como Criador, exatamente. João 1,3 traz essa revelação de Jesus, de quem Ele é e do porquê Ele pode nos socorrer, da forma como o Salmo 121 mostra. E diz assim: Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ou em Colossenses: pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Jesus, hoje nós somos crentes em Jesus. Jesus é esse Senhor protetor, que o salmista lá no Salmo 121 olhava e buscava o socorro. Hoje nós temos esse socorro em Cristo. Nós podemos elevar os nossos olhos para a cruz, para o Calvário. Como o próprio Jesus disse aqui, ele foi levantado para que aquele que crê nele, ou parafraseando aqui, todo aquele que olhar para ele, seja salvo. Então, nós estamos nessa jornada para a Nova Jerusalém e o momento é esse. Olhar para a cruz, levantar os nossos olhos e dizer: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, desse Senhor aqui que estava no princípio com Deus e que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, por ele e para ele, são todas as coisas. Que coisa gloriosa podermos ter esse Deus Emanuel conosco, nos guardando, nos protegendo, sem falhar um só minuto conosco, apesar de nós falharmos o tempo todo com Ele. Ele é nossa sombra, à nossa direita, nos guardando. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Louvado seja Deus. Amém. Vou chamar aqui o pastor André para encerrar aqui para nós. Bom dia. Que bênção, né? A gente ser corrigido pela palavra de Deus. Graças a Deus por isso. Que Ele nos corrige das nossas pressas, do nosso jeito impetuoso de resolver as coisas da vida. Eu louvo ao Senhor por ser protegido por essa palavra também. Temos visitantes? Tem? Fica com a mãozinha levantada aí. Alguém vai falar com você e tem uma lembrancinha para você também. Vocês são bem-vindos no nosso meio e são convidados a estarem conosco novamente. É uma alegria recebê-los, tá? Temos o missionário da semana, na verdade, pastor Etienne e a Priscila. Se eu não me engano, tem um filhinho, uma filhinha, né? 2, né? Eles estão numa comunidade ribeirinha, estão num processo de transição, de mudança de campo. Vamos orar para que o Senhor fale com eles e eles estejam bem tranquilos para ouvir a voz do Senhor. Essa fase de transição não é nada fácil e, sem dúvida, eles vão precisar ouvir o Senhor do Salmo 121. Lembrem de orar por eles essa semana, tá bom? Se puderem se colocar em pé, eu agradeço.
Obrigado, Senhor, pela tua preciosa palavra. Nós temos de verdade um jeito atrapalhado de resolver os desafios da nossa vida. Quantas vezes nós nos antecipamos ao Senhor por causa da nossa falta de confiança. Eu agradeço ao Senhor por ter nos corrigido, nos repreendido nessa manhã e também ter nos encorajado para continuarmos nessa caminhada até que o Senhor venha nos buscar. Portanto, diante dessa palavra, nós rogamos ao Senhor que a graça de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito estejam conosco na viagem dessa vida até a Nova Jerusalém. Amém.